Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse vídeo, a paz de Deus, excelente dia para todos, um excelente feriado. Hoje, acho que é 4, né? 4 de junho de 2000 e... acho que é 4, ou é 5, sei lá, 2026. Paz de Deus, Deus abençoe, vai para aquilo ali. Passou um gato, eu acho que o gato deve ter dormido aí. A bichinha fica toda vendo uma carreira pra cá. Eu vou ver se eu lavo esses carros aqui. Agora o tempo parece que não tá muito amistoso, não. Amigável, não. Tá bem. Não sei se dá pra ver, não. É estranho. Tá meio escuro. Mas eu acho que eu vou lavar. Dar uma lavadinha nos bichinhos. Tá sujo, né? Olha isso aqui. Não dá pra ver também, não. Mas tá sujo. Passa a mão aqui, saia. O outro também tá sujo. Tem que limpar, né? Não vai das coisas sujas, não. E é isso aí, né? É um feriado hoje, né? Feriado é assim, cuidar da casa. Tem mato pra tirar no jardim aí. Tem bastante coisa pra fazer. Eu vou tirar hoje, dar uma limpadinha, né? E ainda hoje eu ainda quero ver se eu mexo aqui no. Limpo o motor desse carro aqui. Acho que tem gasolina aqui. Um pouquinho. Qualquer coisa eu pego mais um pouquinho. E pra limpar ali. Esse carro aqui já tá minando na junta de cabeçote. Dá pra ver ali, ó, minando água. Bem pouco, mas sai um pouquinho. Vai dar problema. Junta de cabeçote. O Celta, né? E eu vou dar um aperto nas mangueiras também. Que já tá vazando. Não sei aonde, né? Mas tem uma mangueira ali. Mas é aperto, não é furada. As mangueiras tudo nova, novinha. Ela, depois que colocou, ela não tá segurando o aperto. Já trocou as como é que é o. Não é dobradiça, esqueci o nome. É uma coisa de fechar lá. Já trocou, já. Aperta, daqui a pouco ela afrouxa. Não sei o que é. Não sei se é as mangueiras, que. Muito nova, né? É novinha, todas as mangueiras. Novinha, novinha. E esse carro aqui, esse Celta, tem que trocar o retentor de volante dele. E tem que tirar o câmbio, né? Pra fazer isso. Tá vazando, cada dia vazando mais óleo, né? Tava bem pouquinho antes, né? Aí começou, tava vazando bastante já. Tem que trocar. Aí vai trocar a embreagem, né? Vai tirar, melhor trocar logo a embreagem. E tem que mexer com esse negócio do cabeçote aí. É duro, viu? Tem que mexer no cabeçote. Esse carro tem que trocar pneu, os 4 pneus dele. O pneu dele não tá ruim não, gente, assim. Aparentemente tem pneu demais, não dá pra ver aqui agora. Ó, não dá. Só que tem pneu. Só que esse pneu não tá bom pra chuva. Tempo de chuva o carro tá, ó, dançando mesmo. Tá feio. Não dá pra confiar não. Entendeu? Eu que se coloca na mão de uma pessoa que não tem um costume com carro, sai da pista. Sai. Tem que ter o costume com ele, e aí você vai, né? Você sabe a aceleração, a velocidade, você vai embora. É pneu, entendeu? Os pneus dele.
Aí eu vou ver se dessa vez eu coloco uns pneuzinhos bons, né? De marca boa mesmo. Pra... O outro carro ali me dá até uma bronca, né? Porque eu paguei isso. Paguei o. Eu tirei os vazamentos, né? Ele tinha um vazamento na tampa de válvula, mandei arrumar, né? Depois, mas quando eu fui fazer o câmbio, tava vazando o óleo também pelo retentor, volante também. Eu fui lá e paguei, cara, o cara, a mão de obra, e paguei a peça. A peça desse carro aí não é baratinha não, não é caríssimo, mas também não é barato, entendeu? Eu fui lá e paguei pra ele. Ele foi lá, demorou meses lá pra fazer o câmbio, meses lá. E voltou ainda, ficou dando problema, teve que voltar umas 2 vezes ou 3 vezes pra lá. Assim. Agora tá bom. Só que tá vazando o óleo, né? E para tirar, tem que tirar o câmbio. E aí eu nem sei como é que eu vou fazer. Talvez eu vou voltar nele lá mesmo, né? Talvez vai ter que ser nele lá mesmo, porque eu não quero mexer nesse câmbio, sabe? Eu não quero mexer nesse câmbio aí. Talvez voltar nele lá, Fabio. Mesmo que eu pague para ele lá alguma coisa, né? Mas só que isso tudo vai demorar, né? Porque os dias estão difíceis. Não dá para ser agora exatamente, né? Embora Deus é que sabe, né? Tirar. Só que eu não quero deixar meu carro meses lá. Não, não, não. O cara vai marcar um dia pra mim, comigo lá. Não, meu carro não fica parado mais assim, não. Não, não deixo não. Não, de jeito nenhum. E eu vou entrar pra ali, pra dentro do carro. Sentar, porque isso aqui, minha mão, não aguenta não. É. Vou pegar a chave aqui. Dá licença, Bobo. Bobo é a cachorra. Ela quer entrar também. Ela já abriu a porta do carro, olha. Vem, Peter. Abriu a porta, minha filha. Né, Bubu? E deixa eu abrir aqui pra ela ficar livre. Que ela vai querer sair. Quer entrar, mas ela quer sair também. Então, esse carro aqui, o que eu preciso fazer nele. Esse carro já deu troca de óleo, já tá precisando trocar o óleo dele. Já deu a quilometragem, né? E só que é o seguinte, eu não vou trocar o óleo sem mexer nisso aí. Não, não vou, porque tá perdendo óleo. Cada vez tá piorando mais. Eu não tenho vazamento em lugar nenhum mais nesse carro. Só nesse lugar aí, né? O retentor do volante. E eu não vou trocar o óleo desse carro sem mexer nesse retentor. Né? Então eu tô andando com ele por perto, já não dá para fazer uma viagem, entendeu? Não vou porque eu não vou mexer em óleo. Só se for um caso excepcional que eu ponho óleo, aí troco o óleo e vou, né? Mas não dá nem para fazer nada, assim. Eu não quero mexer nisso sem trocar esse retentor, acabar com esse vazamento, né? E aí eu tenho nesse carro para fazer. Olha, aqui, a borracha já tá meio estranha aqui. Não. Aí eu tenho nesse carro aqui para fazer. Esse carro eu quero trocar a bomba de óleo dele. Porque esse carro tá com 150 e poucos mil. Ué, caiu aqui. Tá com 150 e poucos mil quilômetros. Deixa eu olhar direito aqui.
Ele tá com 154 mil quilômetros. Deu agora a troca de óleo, né? E a bomba de óleo, ela é de 150 mil a 300 mil quilômetros. Depende do carro, não sei antes como é que o cara cuidava desse carro. Não cuidava, né? Então, significa que eu estou correndo o risco de qualquer momento dar problema na bomba, né? Qualquer momento, não tem nenhum sinal disso, nada disso que vai acontecer. Mas acontece. E se der problema na bomba, quase que 99% de chance de você perder o motor do carro, né? O motor do carro desse aqui para você fazer, meu Deus do céu, Deus me livre. Deus me livre, né? Eu já fiz o câmbio, fazer motor não, né? Deus me livre. E só que a bomba não é baratinho também. A bomba desse carro aqui é mais de 3 mil. A bomba desse carro. A bomba. Aí tem um sensor de nível de óleo também, que ele já foi pro pau. Que eu preciso trocar. É baratinho. É baratinho. Baratinho. É R$ 600 a bomba, o sensor de nível. Mas é fácil de troca ali tudo. Enfim, vai no mecânico, troca, né? Então, ela já foi. Porque o que acontece? Esse carro aqui, quando eu ligo ele, aí acende aqui, ó. A luz do óleo tá acesa ali, né? Ligou o carro, ela, segundinho, ela apaga, né? Igual todo carro, normal. A vermelhinha, essa bomba de óleo vermelha. Só que tem essa luzinha da bomba do óleo ali, amarela, que é o nível. É o nível e a pressão, né? Ele marca ali. Não é a bomba, é o sensor de nível. Eu descobri, eu pesquisei demais para descobrir isso. Nem os mecânicos sabem direito disso daí. Eu já descobri, já vi com outras opiniões também. Mas vi em site estrangeiro, em vídeo estrangeiro, né? É o nível de... é a pressão. Aí o cara já falou lá, é esse sensor aqui. Quando acende, ela apaga depois a luz do óleo, né? Ela fica 10 segundos acesa. Você liga o carro, apaga a luz do óleo, daqui a pouco acende a luz do nível, amarela. A amarela. Aí ela fica 10 segundos e apaga. Né? Já teve mecânico que falou, não, é que é o checklist, não sei o que, não é nada disso. É o sensor de nível que já foi pro pau. Não tá bom mais não. Então tem que trocar esse sensor de nível, né? Então é a bomba, sensor de nível, retentor do volante, que precisa trocar. E trocar o óleo, né? Os filtros, né? Filtro de óleo só. O filtro do combustível não, é novo também, né? E é isso aí, pessoal. E aí, mas aí é só Deus mesmo, né? As coisas não vai bem não, né? Pra gente mexer nessas coisas. Tem 2 carros pra mexer, né? 2 carros pra mexer. Então não dá pra gente abraçar o mundo agora não. As coisas tá bem ruim, bem ruim, bem ruim mesmo. Ontem eu fui congregar, foi um culto bom. Culto bom, muito bom, né? Pessoal, eu até queria fazer um comentário a respeito desse negócio de... eu escutei, né? Não vou falar quem é, quem não é. Escutei na palavra, né, Bubu? Escutei na palavra os irmãos falando a respeito de criticar. Não sei se isso tava falando pra mim, né? Porque tem muita gente que fala assim, a palavra é Deus falando. Não, é um homem falando. Às vezes ele está inspirado por Deus, né? O Espírito Santo. Às vezes na palavra não quer dizer que é toda vez, né? Pode ser que toda vez na vida dele mas daquele que está pregando, né? Mas pode ser que não. É um homem falando que ele pode estar inspirado por Deus, né? Através do Espírito Santo, inspirado. E as suas palavras sejam palavras da vontade de Deus, né? Deus falando ali com a pessoa, com a igreja, com alguém, né? Mas eu tava, o irmão, falando a respeito de criticar, né? De criticar,
de às vezes a gente não aceitar alguma coisa, e falando até assim a respeito de falta de humildade. Oh meu Deus do céu, falta de humildade. Oh, essa minha cachorra é chata, não pode ver ninguém na rua, ninguém. Ela viu uma pessoa, a bicha é besta demais, rapaz. É besta, não pode ver ninguém. Se parar então aí na frente, aí lascou. E a gente, às vezes é que falta de humildade, que a gente não é. Eu acho que talvez a falta de humildade às vezes seria da parte dos irmãos, né? Dos irmãos mais antigos, que não, vamos continuar do jeito que tá, e às vezes não é do jeito que tá. Então às vezes a falta de humildade é de lá, e não às vezes da gente, né? Como eu disse, passa, né? Passa, Bruto. Eita lasqueira. Não, vai pra lá. Não. E aí, você vai deixar eu conversar aqui? Sai da minha frente. Vaza daí. Aí. Então, às vezes a falta é deles, às vezes, a humildade. Porque o mundo está em transformação. Né? As coisas já não é mais como era lá no passado, né? Não é mais. Hoje tudo mudou. Né? O que não muda, realmente, de fato, é a palavra de Deus. Mas a palavra no sentido a essência da palavra. O sentido, se Deus falou lá, não matarás, não roubarás, isso nunca vai mudar. Né? Mas o relacionamento, a postura em relação ao relacionamento, né, das pessoas, isso é necessário modificar. Né? Se a gente não dialogava, agora é necessário dialogar. Né? Se a gente não escutava, agora é necessário escutar. Entendeu? As pessoas não é mais, olha, é assim. As pessoas, tá bom. Não, não é mais assim. Né? As pessoas hoje precisam compreender, precisam entender. Então precisa o quê? De diálogo. Precisa de diálogo. Por exemplo, antigamente uma palavra que saía do púlpito ali, meu Deus do céu, falou, o irmão podia estar na carne. Era lei. Hoje não é mais. Que é exatamente isso. Às vezes você, dentro da sua compreensão, ou eu, né, dentro da minha compreensão, tô falando nós, dentro da minha compreensão, entendemos a palavra de Deus de uma determinada forma. Ou um ponto da palavra ali, de alguma forma. Eu entendo dessa forma aqui. O irmão ali, ele já entende diferente. Aquele pregador, ele já entende diferente. Né? Porque as pessoas são diferentes, né? E aí, qual é a necessidade nisso? O diálogo, a conversa. Olha, irmão, eu não entendo dessa forma. Eu não compreendo dessa forma. O ouvinte, né? O que tem que fazer aquele que está lá pregando? Sentar. Vem cá, meu filho. Vamos conversar aqui. Aí vai chegar no entendimento da essência da palavra. Né? Porque toda palavra proferida ali, ela tem que ser respaldada pela essência, que é o que está na Bíblia. Né? A essência, o que Deus quer. O que Deus quer? O bem, Deus quer o bem, né? Nós vivemos entre o bem e o mal. Não é assim? O bem e o mal. Então, Deus ele quer que nós caminhemos para o lado do bem. Então, às vezes, a palavra preferida lá, a palavra pregada ali pelo irmão, ela chega na irmandade, chega em determinada pessoa, a pessoa não entende. Não, eu não concordo assim. Então, vamos sentar aqui para a gente chegar no caminho do bem. Né? Do bem. Às vezes, a forma que o irmão pregou não é entendida, compreendida por determinada pessoa ou pessoas. Mas, através do diálogo, de um diálogo não um diálogo que força a pessoa, a pessoa aceitar, não é forçar a aceitar aquela palavra,
aquela forma, aquele dia, aquela pregação. Não é forçar a aceitar, é forçar, não é nem forçar, dar condições para aquela pessoa entender o caminho do bem, né? O caminho do bem, é isso que tem que acontecer. E, e então, às vezes o que falta, né? Às vezes os irmãos falam assim, não, sempre foi assim, né? Sempre desde de lá de trás, não, nós vivemos com ser humano, sabe? Paulo era ser humano. Você acha que Paulo não errou? Errou, teve seus erros, né? Depois da sua conversão, né? Do seu processo de conversão, né? Ele teve os erros dele, Pedro, todos, né? Todos teve seus erros, né? No meio do caminho, né? De lá. Então, nada, o que é certo, a única coisa que é certa é que o caminho que leva para a salvação é o caminho do bem. É o caminho do bem. É um coração, é a transformação de coração. Não adianta eu transformar, acho que eu falei isso no vídeo passado, transformar o exterior. O exterior, agora, meu Deus, ó, dando todo bonitinho aqui, todo assim, ninguém me vê, não sei o que, mas um coração podre. Um coração podre. Se fala assim, olha, tem que ter pena de morte. Lá dentro ele não fala com a boca, mas tem que ter pena de morte. Dentro do coração. Tem que ter pena de morte. Quem é que pode matar alguém, irmão? Quem é que pode matar alguém? Deus deu essa autorização para nós matar alguém aqui, né? Mas tem muita gente, muito crente aí, viu? Muito religioso. Tem que ter pena de morte. Pô, que religioso é esse? Né? Que, não, tem que botar lá no calabouço, põe água. Irmão, pelo amor de Deus, né? Não, pera aí, calma lá. Então, esse não é o caminho. Então, não adianta pô, a gente mudar exterior. Ontem eu estava escutando os irmãos, né? O testemunho. Eu gosto muito de testemunho. Outro dia o irmão mesmo pregou. Quem foi o irmão? O irmão Hélio. O irmão Hélio pregou domingo. Que é uma coisa que a gente percebe, né? Os irmãos sempre quis acabar com o testemunho. Tem um grupo de irmãos, né? Não é um grupo formado ali formalmente, né? Não, mas tem irmãos, né? Do ministério que tem o interesse de acabar com o testemunho. Aí acabou a igreja, irmão. No dia que acabar o testemunho, acabou a igreja. O irmão Hélio parece que é contra, né? Acabar o testemunho. Ele estava lá pregando, né? Que lá no passado, quando ele era novinho de ancião, os irmãos levantou lá, né? Acabar o testemunho. E aí os irmãos, não, alguns irmãos, né? Mas tem, de quando em quando, ele falou que de quando em quando aparece essa conversa lá, de acabar os testemunhos. Pelo amor de Deus, velho. Que isso? No dia que acabar o testemunho, acabou a igreja. Acabou. No dia que o povo não tiver a liberdade mais para ir lá contar os feitos de Deus, acabou o testemunho. Outro dia eu acho que eu até falei a respeito disso aqui também. Que tem muita gente que vai lá florear, fazer não sei o que, mas isso aí a gente põe no bolso, mano. Bolso furado, deixa ali, entendeu? Vamos escutar o que o povo tem para falar e ponto, acabou. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa, muita coisa que aviva a fé, né? As pessoas, tem muita gente que dá muita é a palavra quem está contando, quem está pregando ali é um homem, não se esqueça disso. Entendeu? Igual o que está no testemunho, é um homem. O que tem que não pode faltar em nós é a presença do Espírito Santo, irmão. Para selar o que sai da boca, o que sai, né, do coração. Ou não. O Espírito Santo que vai dizer, não, não é. Ou é. É o Espírito Santo que vai ministrar toda a verdade, entendeu? Em nós, entendeu? Então o irmão, nossa gente, tem um trinco aqui, ó. Então,
Nunca tinha visto esse trinco aqui. Olha. Então, no som, no rádio do carro. Bem, quase não dá para perceptível aqui, mas eu percebi agora. Então é uma coisa que não pode. Acabou o testemunho. Acabou o testemunho, acabou a igreja. Acabou a igreja, já era. Né? Aí sim, aí chegou no fim. Então, às vezes falta nos irmãos, às vezes essa falta de humildade, os irmãos às vezes querem uma submissão incondicional. No dia que, se está existindo isso, submissão incondicional dentro da igreja, no ministério, enfim, seja onde for, lá dentro da igreja, no meio nosso, aí não vai para frente. Porque nós somos livres, né? Eu acho que a beleza da coisa é um pensar de um jeito, outro pensar de outro. Essa é a beleza. E a beleza maior ainda se chama diálogo. Essa é a beleza maior, o diálogo. Vamos sentar, vamos conversar. Vamos buscar aqui juntos, em paz, um meio termo, mas que a gente chegue no caminho desejado, que é o caminho do bem. Né? O caminho do bem. Esse é a beleza do assunto. Agora, você não pode comentar a respeito daquilo. Mano, como assim não pode comentar? Mano? O que você não pode é criar dissensão na igreja. O que você não pode é criar um motim, né? Acusações. É isso que não pode. Né? Agora, tudo que é pro bem da igreja, às vezes o bem da igreja é você. Olha, os irmãos estão nesse caminho, irmão. Eu não concordo com esse caminho. Acho que o caminho tem que ser outro. Entendeu? Isso não quer dizer que você está ferindo a igreja. Não, na minha opinião, de jeito nenhum. Você vai num médico. Você vê que existe isso no médico, né? No meio da medicina ali. Que é importantíssimo. Quando vai fazer uma cirurgia, junta ali uma junta, né? Não é um médico só, tem ali um anestesista, um cirurgião. Às vezes tem mais de um cirurgião, né? 2, 3 cirurgião, outros ali de outras partes, né? Então tem uma junta médica ali para fazer uma cirurgia, né? E o que acontece ali? Então estão ali, às vezes, não vamos fazer dessa forma. Não, mas é assim. Eu assisto até bastante filmes assim. Eu assisti a um que chamava Plantão Médico, uma seriado, e acabou. Não tenho visto mais, não tá passando mais. Eu gostava demais daquele Plantão Médico. Passava no canal, assinatura, né? Maravilhoso, maravilhoso. Mas tem outros mais recentes aí. Né? Eu mesmo já assisti vários. Às vezes os médicos não entram ali, um fala, não, vamos fazer daquela forma, outro não é. Aí acabam ali no diálogo ali, um diálogo rápido ali, acabam indo pela tese do determinado médico ali. E às vezes dá certo. Entendeu? O que foi contra, às vezes a maioria foi até a favor de um outro procedimento. Mas um lá chegou e falou, argumentou e acabou que acataram. Isso é uma maravilha. É uma maravilha isso daí. Isso não quer dizer que o cara está indo contra a medicina, está indo contra a medicina, está indo contra a vida, mas de jeito nenhum. Né? Eu acho que isso que é a beleza. Eu acho que está faltando nos irmãos é a humildade da parte deles, de acatar, de aceitar, né? Outros pensamentos diferentes, que em muitos casos não é para atingir, para ferir a igreja, para ferir os irmãos. Muito pelo contrário, às vezes é para salvar a igreja. Entendeu? E os irmãos não estão percebendo isso. Outra coisa, né? Eu vejo assim também a igreja, às vezes a igreja bate. Ontem a palavra foi até a respeito disso, né?
a respeito as pessoas, não é acusação, as pessoas ficam, porque a palavra foi de Jó, né, que foi acusado pelo adversário, né, e o Jó era um homem íntegro, um homem reto dentro das coisas de Deus, né, e existe muito isso, né, às vezes as pessoas passam por algum processo, alguma coisa na vida, e as pessoas ficam acusando. E às vezes as pessoas são do nosso meio, são os religiosos, são os crentes, né? São a família, fica ali acusando, né? Acusando, você está passando por isso por causa disso aqui, ó. Você está fazendo isso, você está acontecendo isso por causa que você fez aquilo lá, porque você fez aquilo outro, porque você fez. Acusações, né? Fica fazendo acusações, né? E pouco fazem, né, para poder ajudar de fato. Em vez de ajudar, acabam fazendo as coisas ainda ficar pior. Isso acontece muito no meio de nós, dentro da igreja, né? Eu acho que, e eu vou dizer mais, eu acho que a igreja, as instituições, sabe? Com exceções, é claro, tá? Mas elas fazem muito pouco pelas pessoas, muito pouco. Acho que às vezes, ao invés de ficar falando, ajuda, cria caminhos, né? Vai lá e cria caminhos. Ontem mesmo eu estava, depois do culto, eu estava conversando a respeito disso. Eu estava falando da minha vida, né? Como a minha vida. Deus tem pessoas, né? Deus, ele cuida de toda a humanidade, né? De alguma forma. O povo de Deus, aquele que é povo de Deus, Deus cuida de uma forma mais próxima, né? Mas existe uma ligação, existe um diálogo de Deus com nós, né? O povo de Deus, né? O povo de Deus é o povo espiritual. Não adianta, mas eu vou na igreja. Não, você é espiritual, então se você for espiritual, você é povo de Deus, né? Então, às vezes, eu estava falando a respeito. O povo de Deus, aquele que é de Deus, né? Deus cuida. Ele cuida, né? Deus, ele precisa, sim. Tem gente que fala, Deus não precisa de nós. Ele precisa, sim, né? Lá no céu não tem saco de dinheiro. Lá no céu não tem um coração. Lá no céu não tem... Não, Deus precisa de procedimentos aqui, com exceções em alguns casos, né? Cachorra demais, viu? Alguns casos como... Eu não vou abrir a porta mais, não. Cirurgias espirituais que realmente acontecem, né? A pessoa... Deus restaura rim, restaura coração, restaura a saúde de uma pessoa, né? Com exceções assim, mas tem, né, tudo que envolve, às vezes, materialmente, né? Financeiramente. Deus precisa das pessoas aqui, né? E às vezes, por exemplo, às vezes a pessoa está, vamos supor, é um religioso a pessoa, né? Um religioso, mas um povo de Deus, um espiritual. E às vezes Deus vê ali, às vezes aquela pessoa passa por permissão de Deus, né? Porque tudo é permissão de Deus. Deus permite por diversos motivos, né? Por diversos motivos. Às vezes para testar todo um rebanho, né? Uma igreja, às vezes para testar um pastor, né? Que está à frente, né? Para provar o coração das pessoas. Às vezes para provar o próprio coração daquele que está passando pelo processo também. Às vezes para fazer como fez no caso de Jó, para mostrar para o adversário, tá vendo? Tu falou que se tocasse ali, se fizesse isso, fizesse aquilo, aquela pessoa ia negar a Deus, ia fazer... E não faz, às vezes. Então são diversos os motivos que Deus permite algum processo na vida das pessoas para que Deus possa fazer alguma obra, né? E aí, nesse processo todo, às vezes Deus fica esperando na hora de restabelecer, ou às vezes
o processo, a prova na vida daquela pessoa, às vezes já é para ver o que as pessoas vão fazer, o que uma igreja vai fazer, né? Já é para isso, às vezes também. Não estou dizendo que é, né? Mas tem casos que muitos casos entendeu? Ninguém pensa que só está envolvido com a vida de quem está provado. Não é, às vezes está envolvido aquela prova, Deus está querendo mostrar ou investigar os corações, entendeu? Então, às vezes, as pessoas que estão ali, o pastor, não sei o que, às vezes pode fazer muita coisa, às vezes não pode fazer materialmente, entendeu? Às vezes não pode fazer materialmente, mas uma casa aprovada, por exemplo. Ontem mesmo eu fiquei sabendo, eu já imaginava, né, que tinha um irmão que estava bem provado, um processo, eu não sei se a igreja está fazendo alguma coisa, não tenho nem ideia, não estou aqui acusando, né, também, mas um irmão que deveria, ali tinha que tomar conta, mano. Ali, uma casa que tem que chegar, assim, alguém paga o INSS, o outro paga o outro INSS da esposa, o outro faz alguma coisa, enfim, tinha que ter alguma medida, entendeu? Não é ficar, vamos levar uma cesta básica, não é cesta básica, irmão, às vezes, entendeu? Claro, a cesta básica é emergencial, precisa, né? Mas o problema ali é tratar o problema na raiz. Né? Então, às vezes Deus quer isso, né? E eu até mudei aqui o assunto, mas então Deus ele quer às vezes ver a atitude de todo o corpo da igreja, porque Deus ele precisa de alguém para levar a cesta básica, ele precisa de alguém às vezes para pagar lá o INSS, como eu falei aqui, ele precisa de alguém lá para dar um trabalho para fulano, ele precisa de alguém para, muda a roupa daquele peão lá. Eu ia falar da roupa, né? Eu ia falar da roupa, do testemunho lá, rapaz, eu tô querendo comprar umas, mas vai demorar um pouquinho. Comprar eu vou mudar, né? Comprar meus ternos, comprar umas camisas, eu quero, né, mudar, mas vai demorar um pouquinho, né? Mas eu tava falando, o que eu ia falar é que os irmãos eles se preocupam muito com isso, né? Com a vestimenta, se preocupa demais com isso. Ai, porque não sei o quê. Não que o testemunho do irmão estava errado, não. Eu entendi o testemunho do irmão. O que eu tô falando assim é que às vezes a gente se preocupa muito com a roupa que pouca. Ai, preciso ter bastante roupa. Não precisa, não. Não precisa não. Não precisa nada disso, não. A gente precisa viver com o que nós com aquilo que a gente usa mesmo. Não precisa nada, não. Não. Eu não tenho isso comigo. Fala a verdade, eu não tenho isso. Isso é uma coisa que eu não tenho comigo, sabe? É bom, você veste, mas é maravilhoso, tá? Tudo muito bom. Mas toma cuidado que isso corrompe o coração. Se eu não tiver com um sapato novo aqui, eu não... pelo amor de Deus, irmão. Não, que isso. Então, às vezes, aí falta isso, às vezes, né? Às vezes fala demais lá, ó, plá, e prega, às vezes profetiza demais, né? E essa profetização nunca acontece. E faz de menos, irmão. Faz de menos. Você quer cuidar da vida de alguém? Cuida de verdade. Cria caminhos. Entendeu? Vai para lá, vai para cá, mexe com um, mexe com o outro para cuidar da vida dos irmãos. Entendeu? Cuida da vida dos irmãos. Senão, irmão, né? A igreja ela tá perdendo espaço, né? Para Deus mesmo, sabe? Eu acho que tá perdendo para Deus mesmo. O problema é que tem muitos que o ser humano ele às vezes sai da igreja, né? Um exemplo, não, ele fica tão decepcionado às vezes com as coisas que já aconteceu isso comigo. Mas eu não saí da igreja, né? E fica tão decepcionado, não, eu vou servir a Deus sozinho, não sei o que, não sei o que. Às vezes tem até uma boa intenção, mas as atrações que tem no nosso dia a dia acabam nos afastando de Deus, né? Mas às vezes a intenção é essa, às vezes as pessoas querem sair e viver sozinho. Decepção, né? Com muitas coisas. E quer viver sozinho e acaba caindo no laço, na rede do adversário, né? Mas tem muita gente que já não crê mais em nada, entendeu? Esses irmãos.
Embora Deus ainda opera. Deus ainda fala na boca dos irmãos. Fala, claro que fala. Entendeu? Mas nós temos que ter o discernimento do Espírito Santo para poder discernir se o que está falando é de Deus, veio da parte de Deus, né? Nossa, eu falei tanta coisa aqui, falei nada, né? Não está tudo desconectado, mas é isso aí que eu tenho para falar. É o que está vindo no coração. É isso aí. Então, o que está faltando é humildade dos irmãos em entender que existe uma necessidade de mudanças, né? Mudanças em tudo, né? Não é mais como era lá no passado. Não é. Não adianta falar, sempre foi assim, não, mas acabou, irmão. Agora é diferente. A palavra de Deus não vai mudar nunca. Nunca vai mudar. Mas hoje, você quer cuidar de um rebanho, cuida das pessoas. Não adianta ficar só ali, subir ali num púlpito, irmão, e falar. Né? Nós estamos vendo ali os irmãos atrapalhados, vida ruim, não sei o quê, um com isso, outro com aquilo. Vai lá e faz alguma coisa, irmão. Esse é o trabalho do pastor. Vai lá e fazer alguma coisa. Às vezes fica botando a responsabilidade de Jesus. Não, Jesus que é o pastor. Não, Jesus é o pastor mesmo. Eu sou um pastor. Mas aquele que está à frente, ele é um pastor também. Entendeu? Vai lá e cuida dos irmãos. Não é só pregar. Pregar é fácil, irmão. Difícil é acontecer. Pregar é fácil. Faz o que você pode. O que você não pode, Deus faz. Né? Mas às vezes tem um irmão, que nem eu falei agora, ele está com problema assim, hoje que a maioria, né? Problema financeiro, problema, dificuldades financeiras, até problema de saúde também, problema de muitas coisas. Pô, vai lá e cuida daquilo ali. Ah, mas isso é tarefa do diácono, não é não. É não, o diácono é emergencial lá. Pode até fazer alguma coisa a mais também. Mas isso é trabalho de todos. Entendeu? É de todos. Ah, o irmão lá não tá vindo a renda pro irmão, não tá vindo acontecendo. Meu, corre atrás. Mexe lá, mexe cá, vai lá, vai no Brás, vai não sei aonde, vai, meu, faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Inventa uma ideia, cria não, vamos cuidar. Vamos fazer isso. Agora, claro que tem muitos casos de irmãos que não conseguem administrar, né? A sua situação, o seu caso, a sua vida. Não consegue. Tem uns irmãos que. Eu vejo que tem muitos irmãos que gostam muito de viajar. De viajar no sentido de. Diz que é missão, né? Ah, eu vou. Meu, esse negócio de missão, acho que tem que tomar cuidado com isso aí. Entendeu? Tem que tomar cuidado com esse negócio de missão. Ah, eu vou levar não sei quantas cesta básica. O problema não é cesta básica, irmão. O problema geral aí não é cesta básica. Claro que cesta básica é a emergência ali, né? Às vezes você leva uma cesta básica, pode levar uma compra para uma família agora. Se chega lá, mês que vem, você tem que levar outra. Vai precisar levar outra lá. E vai ficar só nisso daí. Às vezes está muito esforço, né? Muito trabalho para uma coisa que você poderia ter muito trabalho para sanar os problemas na raiz. Entendeu? Sanar na raiz, velho. Não ficar todo mês aquela mesma coisinha. Não. Agora tem famílias que, eu gosto de viajar, gosto de ir lá levar cesta básica, gosto de levar instrumento, gosto de levar não sei o que, não sei o que. Então na hora de começar a dar umas conversadas. Não estou dizendo que não é para fazer, não. Tem casos e casos. Né? Mas tá na hora de começar a ensinar isso no púlpito. A palavra tem que ser para isso, ensinamento. Que traga conhecimento, sabedoria para o povo. Não adianta pular para lá, pular para cá, e dar cambalhota e vira. Não, não adianta nada disso aí. O que nós precisamos é disso daí, é de ensinamentos. Ó. Ensinamentos, ó, irmão. Esse negócio de ficar viajando, você tem condição? Não tem. Se Deus te der a condição e te der. É a mesma coisa. Eu pego aqui, por exemplo, hoje. Não, eu vou sair daí, eu vou fazer compra, vou levar para o povo. Eu estou com condição de fazer isso? Se eu tenho condição, é um dever meu. É um dever que eu tenho, tá? De ir lá e repartir com os irmãos, com o povo. É um dever. Eu acho que não é só repartir, é repartir com sabedoria.
né? Não é pegar e sair de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, fica aí esse monte de. E corre pra lá, e corre pra cá, e corre pra. Sem pés. Às vezes, se você for ver a arrecadação disso no todo, às vezes eu tenho uma arrecadação maravilhosa. Se você pegar toda a obra de Deus, por exemplo, na congregação, pegar ali o tanto que arrecada, assim, fora de valores de coleta, né? Fora essas arrecadação de cesta básica, de isso, daquilo que leva, de instrumento, de não sei o quê. Às vezes é um fruto maravilhoso. Um fruto maravilhoso. Que talvez isso poderia ser revertido de uma forma mais alicerçada, para realmente resolver na raiz o problema das pessoas. Isso é um pensamento meu, não sei se eu estou certo também. Eu não sei se eu estou certo. Eu tenho humildade para dizer assim que eu não sei se eu estou certo. Né? Isso não me falta não, humildade. Pode que em algum momento a gente às vezes se inclina para um pensamento que não é o pensamento certo. Né? E eu tenho humildade para voltar atrás quantas vezes for necessário. Eu tenho. Quantas vezes for necessário eu volto atrás. Né? De um pensamento, de uma ação. Eu tenho essa humildade. Né? E eu vejo, às vezes, a gente escuta irmãos falar de humildade lá, falta de humildade, mas eu acho que essa falta de humildade vem deles, não de nós. É deles a falta de humildade, de entender que nem sempre. E olha, quem falou isso, eu gosto desse irmão, gosto demais, eu acho que é um irmão perfeito, assim. Irmão maravilhoso esse irmão aí, né? Maravilhoso, mas eu não tô aqui xingando ele. De jeito nenhum. Não tô xingando, não tô aqui dizendo que ele tá errado, que ele não sei o que. Não. Né? Agora, no meu entendimento, eu acho que não é assim. Né? A gente tem coisa, por exemplo, que nem outro dia eu tava falando dessas ações, acho que foi no áudio passado, de processos de irmão contra irmão, irmão de ministério contra. É o meu pensamento. Agora eu tenho que calar porque. Não, eu tô falando do irmão lá do ministério. Não posso falar do irmão do ministério. Como assim, mano? Como assim? Não posso falar. É uma atitude que o irmão faz que é pública. Todo mundo tá sabendo disso daí, ó. Eu não posso ter o meu pensamento a respeito disso. Eu não tô aqui falando mal do irmão. De jeito nenhum. Até porque eu como quase todo domingo da boca desses irmãos aí. Entendeu? Esses irmãos pregam na minha comum. Entendeu? Eu não estou aqui contra esses irmãos. Não é contra, nada de contra eles. Não sou contra. Né? Mas eu sou contra esse tipo de ação, esse tipo de coisa, né? De processar irmão. Eu sou contra isso daí. Né? Não posso aceitar um negócio desse. Agora, ele processou fui eu? Não me processou. Porque no dia que me processar também, aí vai ser o fim, né? Porque eu estou falando, por exemplo, isso aqui, pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. Né? Então, eu acho que a gente tem o direito, né? É uma coisa pública, uma coisa que todo mundo sabe. Nós estamos vendo, eu não posso achar que isso aí é certo. Se nós somos um povo de Deus, nós temos que ser povo de Deus. Né? Pode ser de qualquer jeito. Aí, com que moral que nós vamos falar do outro que às vezes está errado, que está às vezes no caminho errado? Com que moral que vai lá falar? Não tem, pô, mas eu estou processando o irmão. Porque o irmão falou isso, porque o irmão falou aquilo. Não, irmão. Não, pelo amor de Deus, não posso. Não pode aceitar um negócio desse, não. Aí volto lá no que o irmão falou assim, não, sempre foi assim, nós tem que aceitar. Como assim aceitar? Como assim? O irmão é livre para fazer o que ele quiser. Mas ele está à frente do povo de Deus, né? Ele está à frente do povo de Deus, ele tem que. Oxe, foi isso que nós fomos ensinados? Não foi isso aí que a gente foi ensinado. Entendeu? Ah, mas você não deveria falar porque o irmão é. Olha, o irmão fulano de tal. E hoje eu conheço, irmão. E eu conheço, por isso é o presidente da república, o rei. Pra mim, eu falo do mesmo jeito, mano. Do mesmo jeito. Ele não é melhor do que eu, nem eu melhor do que ele. Não, nós somos todos iguais. Todos iguais. Nós estamos envolvidos numa coisa que se chama palavra de Deus. A palavra de Deus é palavra de Deus. Tá lá, irmão. A essência dela tá lá na Bíblia Sagrada. A essência da palavra de Deus está ali, ó, contida ali.
Aqui está contido, Deus manda fazer essas coisas aí, manda a gente andar assim, né? Manda, não, eu não lembro, não vi. Não, a gente tem que, sabe, tem coisas que não concorda. Os irmãos, eu já falei isso em alguns vídeos meus. Falei, os irmãos estão muito preocupados com essas coisas aí, com esses críticos. Esse negócio já tá, ó, diminuiu. Já diminuiu, entendeu? O que tá aí agora não acaba mais isso aí. Esse tipo de comentários e que essas críticas tem. Não, a igreja, ela tem que caminhar. O que a igreja tem que fazer? Acertar. Acertar, só acertar. Tem um povo lá dentro. Arruma aquele povo. Se relaciona com aquele povo. Cuida do povo, né? Busca errar menos, né? Errar, nós vamos errar sempre. Os irmãos que estão nos púlpitos vão errar? Vão errar. Vão continuar errando, é ser humano. É que ser humano. Mas vamos buscando, vamos nos policiando. A gente vai se policiando. Não, eu errei ali e tal. Corrige, se o irmão não entendeu, chega lá. No particular, ninguém precisa brigar com ninguém. Ninguém precisa bater em ninguém. O irmão lá, o ancião, o cooperador, seja quem for, errou lá alguma coisa, ô irmão, vem cá. Chega lá, dá uma conversa, acerta aqui, pô, vamos acertar. É isso que nós precisamos, acertar. Nós estiver no caminho certo, nós estiver ali caminhando certo, cuidando do povo, zelando pelo povo, cumprindo a palavra de Deus, o que está escrito, o que Jesus deixou para nós. Se nós estiver caminhando nessa estrada aí, ó, meu amigo, não tem quem derruba nós. Quem tentar derrubar, cai pelo caminho. Fica igual lá na travessia do mar, né? E do rio também. Do mar, vamos falar do mar. Que Moisés abriu lá. Deus abriu, Moisés abriu coisa nenhuma. Deus abriu através de Moisés o mar, né? Vai ficar igual. Vai ser igual. Os egípcios veio lá com seus cavacos, não sei o que. Esses daí, quem tiver perseguindo a igreja aí, vai cair pelo caminho lá. O mar vai para. Deus vai fazer o mar cair por cima. Entendeu? Vai tropicar em alguma coisa dessa vida. Nós só tem que fazer o nosso, certinho, vamos caminhando certinho, né? Com amor entre os irmãos de ministério, amor com a irmandade. Nós temos que amar de verdade. É isso que nós temos que fazer, amar todos nós, ter um relacionamento de união no meio de nós. Ainda há muita separação no meio, né? Muitas políticas envolvidas também no meio de nós, né? Precisa arrumar isso daí. Precisa arrumar. No dia que nós conseguir arrumar isso daí, eu sei que cada dia vai ser mais difícil, né? Cada dia isso vai ser mais difícil, porque entrou uma corrupção dentro do coração do homem. Esse homem é todo mundo. Até a minha. Entendeu? Se a gente não se policiar, e é individual, é cada um. É cada um. Se começar a se policiar, é quem está lá nos núcleos do corpo ministerial, começar a se policiar, começar a se olhar, falar, olha, a palavra de Deus, eu estou aqui, eu estou direcionado para um caminho que não é a palavra de Deus, né? Os que estão nos bancos, né, irmão de banco, olha, eu estou num caminho que não é a palavra de Deus. Entendeu? Cada um de nós começar a olhar para nós mesmos, falar, opa, né? Alguma coisa vai melhorar. Alguma coisa vai melhorar. Que melhore lá de cima, vai melhorando até lá na ponta, até lá no porteiro. Entendeu? Até lá no estacionamento. A gente precisa começar a se modificar, né? Parar de falar mais e agir menos. Falar menos e agir mais. Entendeu? É ficar procurando, investigando, né? Vamos investigar aquele irmão, vamos investigar para ver se. Tá investigando demais, irmão. Tá investigando demais, né? Investiga demais, né? Avião, minha cachorra parece um leão, rapaz. Leoa. Misericórdia. Então, investiga tanto. Não, vamos ser mais Cristo. Para mim, o modelo se chama Jesus. Rapaz, Jesus. Esse é um modelo.
Fala-se muito, o modelo é Jesus, mas não sei o que, mas segue mais o homem. Segue mais os que Jesus deixou aí, né? Os discípulos lá. Segue mais esses daí do que Jesus. O modelo é Jesus. Jesus, rapaz, um dia que nós começar a caminhar em direção aos ensinamentos de Jesus, aí nós estamos bonitos, pá. Não tem erro mais na nossa vida, né? Não tem erro. Eu não concluí. Ou eu concluí. Estava falando do que eu estava conversando ontem, depois do culto, a respeito da nossa vida. Na minha vida, eu vou falar da minha vida. E eu estava falando da minha vida. Da minha vida, eu tive meus processos na minha vida. Vários processos. E Deus, ele me mostrou em todos os meus processos da minha vida que ele cuida de mim. O processo eu atravessei, eu vivi o meu processo. Eu vivi, não teve jeito, não teve como sair. Foi igual Jesus na cruz, falou assim, até Jesus pediu, se possível, passar esse cálice de mim. Se possível, não deixa eu passar isso não, porque o negócio é ruim, é difícil, né? Eu vivi o meu processo. E Deus ficou ali esperando, né? Mostrando para as pessoas que estavam em torno. Vai lá e faz alguma coisa, rapaz. Vai lá, não foi. Sabe, Deus cavou o chão. Deus arrumou, botou alguém para fazer. Não importa quem é. Eu já falei uma vez aqui, algumas vezes já falei. Já contei testemunho dentro da igreja. E se um dia eu sentir, eu conto de novo. Não quero não, mas se sentir porque o povo não gosta muito não, né? O povo é meio que fanático de religião. Eu precisava. Eu não tinha de onde tirar. Eu não tinha, rapaz, de onde tirar. E tive o sonho. O sonho com as cobrinhas lá, com os cachorrinhos. E as pessoas, de manhã, levantei de manhã. Isso tem muitos anos, né? Novinho de crente. Saí, não, joga no bicho, filho. Nunca tive jogado bicho na minha vida. Como depois daquele dia, nunca mais joguei, rapaz. E joga no bicho. Falei para umas 3 pessoas. Joga no bicho. Eu fui lá, rapaz. O cara ainda inverteu o número. Inverteu o número, cara, ainda. O número que eu falei para ele. Eu falei 17, 18, ele colocou 18, 17. Inverteu. Eu não fui lá, rapaz, não ganhei uma paulada lá no dedo lá. Ganhei, rapaz. Cheguei lá, tava o checão lá. Fui lá e resolvi o meu problema. Entendeu? Isso tem muitos anos. Né? Então, Deus, ele não importa. Deus, ele envergonha até Satanás, rapaz. Envergonha, se for para ajudar. Às vezes Deus quer que os que estão perto ajudem. Os que estão perto estão lá. E falando e martelando um peão. Né? E Deus, ele vai lá e cuida. Então ninguém se preocupe não. Ai, meu Deus do céu, os irmãos não me ajudou, não sei o quê. Eu não tenho isso comigo não, viu? Não tenho isso não. Meu assunto se chama Deus. Eu confio somente em Deus. Não confio em homem, não confio em ninguém. Eu confio em Deus. É Ele só que tem, que é para mim. Deus, ele está trabalhando os corações, trabalhando as pessoas. Às vezes as pessoas estão tudo cochilando. As pessoas ficam cochilando e não vê, às vezes, a situação. Né? Vê, mas não quer fazer nada. Entendeu? Deus, ele vai lá e arruma, filho. Deus arruma, não se preocupe. Se tu está vivendo um processo aí, fica tranquilo, seja fiel a Deus. Seja apenas fiel a Deus. Ele vai arrumar o teu problema. Vai arrumar, ele vai criar um caminho. Cedo ou tarde, na hora que tu vê, chegou. Agora acredita, faça a tua parte. Ah, mas eu não estou podendo fazer mais nada. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa que dentro disso que você fizer, mesmo que seja pouco. Ah, não, eu tenho que furar fundo aqui, eu não tenho ferramenta para furar fundo. Fura na superfície. Deixa que Deus fura o resto, rapaz. Aqui vai vir, vai vir. Fica tranquilo, de boa. Eu hoje eu sou assim. Pode estar caindo canivete, pode estar lascado, ferrado, não importa. Deus chega. Deus chega. Ele vai chegar. Entendeu? Vai chegar na tua vida. Vai chegar na minha, vai chegar na nossa vida. Na vida de quem crê, na vida do povo de Deus. Ele chega. Ele chega. Acredite nisso que eu estou te falando. Isso que eu estou te falando aqui é verdadeiro, é certo isso daí.
pode esperar em Deus, que Deus não te envergonha. Deus não falha contigo, não falha comigo, não falha com o povo dele. Vá que Deus cuida de ti. Deus seja louvado.